Senhor nosso Deus e amado Pai, nós estamos aqui diante da Tua santa presença, pedindo, meu Deus, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha colocar dentro do nosso coração o entendimento da Tua palavra, mas acima de tudo, o desejo que o Senhor quer para que nós venhamos a cumprir. Que o Senhor nos dê, meu Pai, a devida coragem para Te obedecer, e que o Senhor nos faça, meu Pai, ver o resultado da nossa fé, porque se a gente, meu Pai, estiver fazendo tudo certinho, ou usando a nossa fé, e não tivermos resultados, o Senhor sabe, meu Pai, que somos falhas, e nós podemos acabar, meu Pai, naufragando em nossa fé. Então, que o Senhor venha atentar para isso, e cuida, zela da gente, fazendo com que estejamos sempre vendo os resultados do trabalhar do Senhor em nossas vidas. É isso que nós te pedimos, que o teu Espírito esteja usando os nossos lábios para que possamos nos edificar e que o Senhor, meu Pai, esteja à frente de todo o trabalho que vai ser feito aqui hoje. Nós entregamos tudo em tuas mãos, na certeza de que o Senhor já está conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E graças a Deus. Ok, meninas, vamos lá. Gênesis capítulo 30. Vamos continuar vendo a saga dessa família atrapalhada, como muitas famílias nesse mundo, né? Vamos nessa. Versículo 1. E vendo Raquel que não gerava filhos a Jacó, Raquel teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos ou eu morrerei. Duas coisas interessantes para a gente observar aqui. O fato da Raquel ter inveja, bom, o fato da inveja aparecer aqui na Bíblia, mais uma vez, mostra o quão mesquinhos, né, nós somos, os seres humanos. Lembra quem pela primeira vez na Bíblia demonstra inveja? Quem lembra aí? Caim. Perfeito, isso mesmo. Caim vai ser o primeiro a manifestar inveja, e junto com a inveja, o que ele vai acabar praticando? O homicídio. Interessante que a Raquel está aqui se mordendo de inveja e ela também está pensando em morte. Ela não está pensando em matar ninguém, diferente de Caim. Mas, do jeito que ela fala, me transparece que ela está pensando em suicídio. Não que esteja clara que eu vou me matar, mas que ela não está fazendo, ou melhor, não se apercebe o valor que a vida dela tem. Por que que ela está com essa depressão toda? Por que que ela está com essa angústia, essa tristeza dentro de si? Por causa de sonhos frustrados, de planos não realizados, de projetos que não foram adiante. Coisas que normalmente, pessoal, qualquer ser humano pode sentir também, tá certo? Qual é a diferença entre Jacó e Lia? Uma diferença que a gente já tem visto desde lá do capítulo 29. Lia buscava Deus, Raquel não buscava Deus. A angústia dela fazia ela entrar nesse quadro de autodepreciação, de autodesvalorização, ao ponto de ela acreditar que para ela o melhor seria a morte. Né? A mesma coisa vivenciou Caim e Abel. Abel buscou a Deus, toda psíquica, né? Abel buscou a Deus, tá certo? Caim não. Abel viveu a alegria de buscar a Deus, ainda que ele não estivesse vendo tudo aquilo que ele desejava, que era a prosperidade, que era a paz, que na verdade era a aliança, a comunhão com Deus, que havia sido perdida, né? Essa comunhão com Deus havia sido perdida lá no Jardim do Éden, ainda com Adão e Eva. Beleza? Aqui a gente vai ver a mesma coisa, tá? Olha como as histórias se repetem ao longo dos séculos, porque aqui já se passaram vários séculos,
Mas o homem é altamente previsível, e ele vai estar vivenciando, o ser humano vivenciando, a mesma experiência que no início de tudo o homem já viveu anteriormente, né? Então, Raquel vai estar aqui com inveja, porque ela não busca a Deus, inveja de Lia, que está tendo resultados, está tendo fruto, né? Ela está tendo filhos, tudo que Raquel nesse momento quer. Desenvolve dentro de si essa angústia, esse desespero, né? Ao ponto de ela pensar que o melhor seria a morte. Pode falar, Thaisa? A senhora me fez refletir um pouquinho aqui. A questão da pessoa não ter essa comunhão com Deus, né? Que a senhora está falando, faz com que a pessoa se mantenha vazia. E esse vazio faz com que ela venha atribuir à vida dela coisas, pessoas e bens. Então, a perca daquilo ou a questão de não, como é que se diz? Não alcançar aquele ponto faz com que a pessoa leve essa angústia, essa tristeza. Porque, na verdade, ela tenta preencher com outras coisas, sendo que o único que pode preencher é Deus. Exatamente. O que falta de verdade na vida da Raquel é Deus, né? E, enfim, faltou Deus, aí a gente vai começar a perceber, né? Uma sequência de eventos que vai levar ela a pensar até mesmo em morte. E segunda coisa que a gente vai observar, ela chega e coloca nas costas de outro a culpa, a responsabilidade, que é totalmente dela. Primeira pessoa que ela vai acusar, primeira pessoa que está na frente, o marido, né? Olha só como ela fala, né? O verso fala: Raquel teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morrerei. O que que tem a ver Jacó com a falta de comunhão dela com Deus? A bênção que ela precisava não viria de Jacó. Essa bênção ia vir de Deus. Ah, mas Jacó estava envolvido. Beleza, mas dependia da comunhão dela com Deus. A gente vê que, apesar de Jacó não amar Lia como ama Raquel, Lia tem uma comunhão com Deus que faz com que ela veja na vida dela resultados. Ela está tendo os filhos, ainda que ela não tenha a exclusividade do amor de Jacó. Bom, esse homem ama ela de alguma forma, tem um bem-querer, um gostar, né? Está lá, está suprindo as necessidades dela, tá certo? Então, ela está vendo um crescimento, um desenvolvimento na vida dela, Lia está vendo um desenvolvimento na vida dela, apesar de ainda não ter chegado aonde ela realmente quer. Mas ela não está parada, está tendo resultado. Os objetivos estão sendo alcançados. Diferente de Raquel, parou na vida. E até o amor exclusivo, quase exclusivo, que Jacó tem para com ela, não é suficiente para fazê-la feliz. Por quê? Porque, na verdade, o que falta é Deus. Né? O principal faltou. Aí, meu irmão, é uma cascata de destruição. Aí é uma cascata de problemas, entendeu? Essa família já não é muito certinha, né? Já é uma família que começou atrapalhada, começou dentro de engano, de mentiras, enfim. Quem está com aliança com Deus está indo em frente. Quem não está com aliança com Deus está andando para trás. Olha só como fica nítido isso só no primeiro verso. Vamos para frente. E se acendeu a ira de Jacó contra Raquel. E ele disse: estou eu no lugar de Deus, que de ti reteve o fruto do útero, né? Em outra versão aqui a gente vai ter assim. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso sou eu em lugar de Deus que ao teu ventre impediu frutificar? Né? Em outras palavras, ele chega e reclama, ele fica bravo, né? Pô, como é que você vem me acusar de uma coisa que eu não tenho culpa?
Na verdade, eu queria muito até que você tivesse filhos, porque é meu maior desejo, mas não depende de mim, depende de Deus. Jacó tem esse entendimento muito claro, depende de Deus. O resultado, o objetivo que você quer, depende de você convencer a Deus que você merece. Depende de você estar tão conectada com Deus que Ele é obrigado a te atender para não te ver sofrer, para te ver feliz. Certo? E ele fica chateado, né? Porque quem aqui nunca foi acusado injustamente? Quem nunca foi? Teve vezes que fomos acusadas realmente de coisas que nós fizemos. O que a gente faz? Mete o rabinho entre as pernas, baixa a cabecinha, ouve e colhe as consequências. Mas quando a gente é acusado injustamente, a gente fica muito chateado, a gente fica bravo, a gente fica bravo. E é justamente que Jacó chega. Imagina, o amor da vida dele, mas ele fica chateado. Está aqui, né? Numa versão que eu estou lendo aqui, está aqui, irou-se, né? Na outra aqui, mesma coisa, se irou, acendeu a ira. O cara ficou muito chateado. Por quê? Porque a culpa não era dele. Então, ela não está bem consigo mesma, fica com inveja da outra, e a gente já sabe hoje, né? A galera aqui é toda universal, né? A gente sabe o poder da inveja. Ninguém melhor do que o povo da Universal para compreender o poder da inveja. É pior do que feitiço, né? Porque trabalho de candomblé. A inveja é muito pior. Assim, essa mulher está sendo corroída, né, pela angústia, pela depressão, morrendo de inveja, e agora está arranjando conflito com o marido, procurando contendas, né, mais desavenças, mais desarranjos dentro dessa família, né? Por quê? Porque a criatura não busca Deus. Só isso. Só isso. Vamos lá. E ela disse, verso 3, eis aí a minha serva Bila, entra nela, e ela gerará sobre os meus joelhos, para que eu também possa ter filhos por meio dela. A gente também já viu essa história antes. Alguém que usou a serva para ter filhos em seus joelhos e que esse filho fosse ser dela. Quem é, pessoal? Sara. Sara, perfeitamente. Tá bom? Então, a mesma história aqui está se repetindo. Essa ideia de ter os filhos, né? A serva vai lá, vai ter o filho, ela vai pegar o filho e vai colocar sobre seus joelhos na hora do nascimento. É como se isso fosse um processo de adoção, tá? Essa é uma forma de legitimar a adoção e outra forma também de legitimar é essa que vai adotar, dar nome à criança. Lembra que, desde sempre, quem dá o nome àquela coisa ou àquela pessoa torna-se o possessor, o possuidor daquilo ou daquela pessoa. Tá? Então, o pai dá o nome ao filho, o filho está sob a autoridade daquele pai. E a gente vai ver aqui, pessoal, né, uma coisa interessante. Todos os filhos de Jacó, todos, quem deram os nomes, né, quem deu os nomes, quem deram os nomes, foi justamente as mães. Ou foi Lia, ou foi Raquel. Jacó não deu nome de ninguém. Todos esses filhos estão sob as autoridades de suas mães, não necessariamente de Jacó. Interessante. Boa noite. Boa noite. Por isso que a gente vai ver, né, todo o desenrolar da geração de Jacó, sempre com confusão. Tudo sempre atrapalhado. Tá? Por quê? Porque está tudo dividido. Inclusive a autoridade dentro desse lar. Até isso está dividido. Tá? E uma casa dividida não prevalece, não subsiste. Ok, vamos lá. Né? Então, eis que a minha serva Bila, eis aqui a minha serva Bila, entra nela, ela gerará sobre os meus joelhos para que eu possa também ter filhos por meio dela. E ela deu sua serva Bila a ele, Jacó, por mulher, e Jacó entrou nela. E Bila concebeu e gerou um filho a Jacó. Até aqui, pessoal, beleza. Dentro daquela sociedade era permitido esse tipo
de conduta, sim, era permitido, mas dentro do que Deus esperava, não, isso aqui já está tudo atrapalhado. É um casamento que já tem 2 esposas, e agora ele está pegando, né, mais concubinas, e sendo que as esposas dele, ou melhor dizendo, uma das esposas, pelo menos, é fértil. Ele não tinha por que ter concubinas e ter relações com essas concubinas. Não tinha por quê. Isso aqui é mais atrapalhação que Jacó está traindo para si mesmo. Por quê? Não sei se o termo que eu vou usar é o mais correto, mas até aqui é o que me dá a entender. Sabe aquele homem banana? Que ele não tem a palavra final, ele não tem nem a palavra inicial nem a final. Ele simplesmente ouve e acata. Ele simplesmente obedece. Então vem Raquel e dá a direção para ele. Ele vai, obedece, e isso vai dar problema. Quando a gente vê isso acontecendo com Adão, deu problema. A gente viu que isso aconteceu com Abraão, Sara e Abraão, deu problema. Aqui não vai ser diferente, né? Sempre que o homem, ele dá a autoridade dele, né, sobre o lar dele, para sua esposa, não é uma coisa legal, entendeu? Ainda que sejamos aqui mulheres, algumas casadas, não é legal. Não é à toa que a Bíblia fala que o homem é o cabeça, que quando a coisa parte para a mulher, nem sempre o resultado é bom, não é bom. Então, esse cara aqui é aquele marido banana, que o que a mulher manda, o que a mulher fala, ele vai e faz. E não está falando coisas que são boas. Se fossem coisas boas, beleza, né? A influência da mulher sobre o homem, quando ela é uma mulher sábia, é tão boa que edifica a casa, que edifica o lar. Então, uma mulher sábia, quando orienta o marido, é top. Mas uma mulher atribulada das ideias, não. E ela aqui está, nesse momento, sendo gerida, né, sendo levada por suas emoções, pura e simplesmente por suas emoções. Então, se ela está tomando decisões em cima de emoções, não vamos esperar que isso venha a dar alguma coisa certa, né? São atitudes irracionais. E Jacó simplesmente se deixa levar. Simplesmente ele se deixa levar. Vamos lá. Bila concebeu e gerou um filho a Jacó. E Raquel disse: Deus me julgou e também ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso ela o chamou de Dan. Quando ele fala, ou melhor, ela fala, Deus me julgou e ouviu a minha voz, quando a gente vê Lia falando isso, a gente entende. Mas quando a gente vê Raquel falando isso, Deus me julgou, Deus ouviu a minha voz, a gente não compreende bem. Por quê? Porque a gente sabe que Raquel é idólatra. Então, eu imagino que na hora que ela falou com Deus, não foi em favor de si mesma. Porque senão quem ia gerar era ela. Quando ela fala em favor de si mesma, ela vai gerar, né? Então, não acredita que ela falou em favor de si mesma. Ela talvez tenha pedido realmente por Bila, tá? Mas não por ela. E ela fala como se Deus estivesse sendo favorável a ela. Mas Deus está sendo favorável a Bila, não é a ela. Então, vamos lá. E Bila, serva de Raquel, concebeu novamente e gerou um segundo filho a Jacó. Vê que a insistência no erro permanece. Porque, com certeza, né, a gente vai ver que esses filhos todos vão formar a nação de Israel, as 12 tribos, né, de Israel. Ok. O serviço já foi feito e Deus não vai desprezar esses filhos de forma nenhuma. Mas não era para ser dessa forma. Não era o que Deus queria.
que ele se multiplicasse, sim, mas tinha que ser de suas esposas, não de concubinas, né? Acaba que Deus vai fazer com que tudo seja arranjado, né? Deus vai ter que dar jeito nas coisas erradas que Jacó está fazendo. Ainda que Raquel esteja dando ideia, ainda que Bila esteja se submetendo, as decisões, no final das contas, que são válidas, são as decisões de Jacó, ainda que não partam dele, né? Quando Adão e Eva pecam lá no início de tudo, Deus não vai falar com Eva, Deus vai falar com Adão, Deus vai expulsar Adão e Eva, mas o problema era Adão, certo? Então, aqui é a mesma coisa, a responsabilidade está sobre Jacó, o problema vai ser Jacó. Por isso que ele ainda vai colher tantas coisas ruins. Aqui ainda nesse capítulo a gente vai ver, né? Ok, e aí tem o seu segundo filho. E Raquel disse, com grandes lutas eu tenho lutado com minha irmã, ainda continua aquela disputa, aquela rixa, né? Aquela rivalidade entre Raquel e Lia. E eu prevaleci, e ela chamou o seu nome Naphtali. E, sinceramente, eu não consigo compreender como ela está prevalecendo, porque o filho não é dela, né? O pensamento dela está tão cego, tem tanto sentimento ruim dentro dela, que ela nem consegue perceber que ela que está perdendo. Ela não está ganhando nada. Os filhos são de Bila e Jacó. Os filhos, na verdade, não são dela. Pode falar aí, Maiana. Ela estava tão acostumada em ter toda a atenção, ter tudo o que queria, que quando foi negado a ela o direito de ter filhos, ela começou a se rebelar. Ela não queria filhos para satisfação própria, ela queria filhos para esfregar na cara da irmã. E é isso que ela está fazendo. Tanto que ela começa a falar, depois que a outra teve os filhos, é que ela vai falar de filhos. Então, não era para ela, nem porque ela queria ser mãe. Talvez até quisesse, mas era para esfregar na cara da outra que ela também tinha. Acostumada a vencer as custas das outras, sendo que a outra tinha o melhor que ela não tinha e provavelmente morreu sem ter. Pois bem, é por aí mesmo, Maiana. É por aí mesmo. Então, sentimentos ruins, pessoal, não devem ser cultivados. Né? Quando o pastor bate lá, pessoal, tira a mágoa do coração, né? Tira a raiva do coração, libera o perdão, limpa o coração, porque dele procede a fonte da vida, não é à toa. A gente está vendo aqui, só deu problema. Imagina uma coisa que a gente está vendo aqui, que a gente já viu lá com H. Não era necessariamente da vontade de H ser usada por Abraão. Não tinha sentimento, pessoal. A gente hoje, mulheres, né? A gente não compreende isso. Se a gente, mulheres aqui, esposas, se naquele dia a gente tiver com um desentendimento com o marido, a gente já não se sente legal para dormir com ele. Imagina uma pessoa que não tem nenhum sentimento, vai lá e é usada. A Bila aqui está sendo mais uma vez usada, é o segundo filho. A H só foi um, né? Mas aqui a gente já está vendo o segundo filho. Não tem sentimento, não tem carinho. Só não vou dizer que é estupro, porque eu imagino que ele não foi agressivo. Mas, sabe, não acredito que fosse uma coisa que, na posição de Bila, isso me agrada, tudo que eu quero é ter o marido da minha ama. Sei, eu não acho que isso tivesse sendo bom para Bila. Pode falar, Isis. Era cultural que os filhos gerados por suas servas fossem da dona, da senhora. E na cabecinha deles é diferente dos ocidentais, né? Na cabecinha dela é dela, é da serva dela, que nem Deus é um cachorrinho, é filho do
do meu cachorrinho é meu, não pertence ao meu animal, pertence a mim. Por isso, ela tinha esse status de filho. Tanto que eles fazem parte. Eles são considerados filhos e eles são nomes também de tribos. E o desejo, não era o desejo dela, não era ser mãe. O desejo era competir com a irmã. Tanto que fala que ela tinha inveja. Painho sempre dizia que a alegria dele não era ver o Bahia dele ganhar, era ver o Vitória perder. E é bem isso, ela queria ter filho não por desejo de ser mãe, até porque ela não tinha nem tanto essa obrigação. Ela não era a primeira esposa, a irmã estava cumprindo o papel dela de gerar os filhos, ela podia ficar ali de boa com sua serva, sendo feliz como ela quisesse, mas ela queria para competir com a irmã. Exato. É isso. E ainda que consideremos como algo cultural, como o Isis falou, beleza, pessoal, mas vamos entender que não é a cultura para o povo de Deus. Por isso, e só por isso, por tanta confusão que foi, o povo de Deus está misturado com os cananeus, com os mesopotâmios, com os egípcios, que Deus criou aquele monte de regras para os judeus. Olha, vocês têm que seguir essas regras aqui todas. Para quê? É para se separar. Não pode esse negócio de filho casar com, ou melhor, irmão casar com irmão. Tá? Não pode esse negócio de pai ficar com filha. Não pode essas misturas. E não pode um monte de coisa. Não pode matar, não pode assim, não pode assado, não pode estuprar, não pode usar. Um monte de outras regrinhas que para eles lá é cultural, beleza, mas não é a cultura para o povo de Deus. Por isso que Deus vai falar depois com Jacó, olha, saia daí, porque não é esse lugar que eu quero para você. Ele vai dizer depois, saia, não se misture com quem não presta. Tá? E aí depois vem todo aquele, né, aquelas milhões de regras, são em torno de 633 regras, 633 mandamentos de Deus, né, a respeito do que deve ser a cultura de Israel, tá? Vem depois. Nesse momento é cultura, beleza, é bem visto? É, a gente já sabe, inclusive, que a Raquel idosa para ela, tá cagando andando do que está acontecendo aqui. Ela não está nem aí, tá bom? Ela tem uma mentezinha conturbada. A palavra certa não é essa. Desviada, distorcida. Distorcida não, manchada, maculada, sabe? Não é pura, não pelo menos como Lia apresenta, né? Ela não é pura como Jacó apresenta. Ainda que Jacó tenha enganado o pai e usurpado, que eu não achei que foi usurpação também, né? Ele fez aquela negociação com a primogenitura lá com Esaú. Vocês vão ver aqui que ele está tendo um comportamento completamente exemplar enquanto ele está lá com Labão. Ele não rouba, não mente, entendeu? Não está fazendo nada de errado. Para mim, o maior erro dele é se permitir ser levado pela esposa, entendeu? Por Raquel, principalmente por Raquel, porque Raquel está com os parafusos fora do lugar, né? Muito emotiva, então ela não pensa no que faz, não pensa no que fala. Certo? Então, esse, para mim, é uma grande falha dele. Então, por mais que fosse cultural, não era o que Deus queria. E por isso que Deus vai falar com ele, saia daí, não é o que eu quero para você. Então, vamos lá. Aí ela chega e fala, né, com lutas eu tenho lutado com minha irmã e eu prevaleci. E não dá nem para imaginar como prevaleceu. Você vê que o pensamento da criatura é tão mesquinho, tão pequenininho, que só a bonita lá da irmã dele, da irmã dela, já tem pelo menos 4 filhos, não é? São 4 filhos. Já tem, dela, já tem 4. Ela tem 2 filhos que é da serva. Como assim eu prevaleci? Olha como o pensamento, né? O coração sujo encegueira a pessoa. Como se aquilo realmente fosse uma vantagem. Não tem vantagem nenhuma. Não tem vantagem nenhuma. Fala aí, Milene. E ela está com a mentalidade tão limitada e pequena, seguindo essa sua linha de raciocínio, é que a gente vê, parou para o capítulo anterior que Lia cessou de dar à luz.
Então, momentaneamente, ela se sentiu superior à irmã, porque Bila começou, então, aquilo para ela gerar felicidade, porque naquele momento, não importa se ela tinha não sei quantos filhos, naquele momento ela estava feliz, porque a irmã não estava gerando, e que estava gerando agora ela, através de uma serva, ainda assim ela estava feliz, se sentindo superior naquele momento. Então, ela realmente estava com a mente péssima. Quando a pessoa tem esses sentimentos pequenos, mesquinhos, é assim, é que nem Isis falou aí. O importante não é o Bahia ganhar, o importante é o Vitória perder. Mas para mim os dois está valendo, entendeu? Bahia ganhar, Vitória perder. Vamos nessa. Cadê? Ok, versículo 9. Vendo Lia que ela tinha parado de gerar, ela tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Pronto, aqui já começa a Lia a fazer besteira. Por quê? Porque estão naquela rivalidade, naquela disputa. No último filho, ela chega e glorifica o Senhor, lembra? Né? Finalzinho lá do capítulo, ela glorifica a Deus. Parece que a ficha dela cai e ela entende que Deus a ama, que ela é escolhida de Deus, ainda que Jacó não a ame como ela gostaria de ser amada. Mas Deus a ama. E há um reconhecimento. Pronto. Na hora que Raquel tem duas meninas e começa lá a ficar esfregando na cara dela, eu tenho dois meninos, pronto, aí bate a neura dela. Não, eu tenho agora que ter mais meninos, só que eu não consigo, não tá fluindo, não sei o que aconteceu, não está fluindo. Então, Jacó, pega aqui a minha serva. E aí Jacó já está gostando dessa brincadeira, né, meu irmão? Já virou, de bigamia, já virou poligamia mesmo. O cara está com 4 mulheres. E não é dizer que ele foi lá uma vez só, não. Que eu não acredito que o cara vai lá uma vez e pá, dá certo, e só vai mais uma vez e pá, dá certo. E o cara ficar só 2 vezes. Eu acho que ele foi ficando, e aí aconteceu veio o primeiro filho, veio o segundo filho de Bila, e a gente vai ver a mesma coisa com Zilpa. Vai vir o primeiro filho, vai vir o segundo filho. E vamos lembrar que o intervalo de tempo entre um filho e outro é de pelo menos 9 meses. Não dá para ser menos do que isso. Então, intervalo de tempo de 9 meses. Então, você vê que é uma coisa que está continuando. Passou-se o tempo e ainda está acontecendo. Né? O cara está todo errado. Dentro da vontade de Deus, está todo errado. Qual a grande virtude de Abraão? A fidelidade dele a Sara, ainda que estéril. Qual a grande bestagem agora de Jacó nesse momento? Não tem nenhum outro pecado. Ele não está mentindo, não está roubando, não está enganando ninguém. Mas ele está agora se prostituindo. Tudo bem, não é prostituição. Dentro da cultura é permitido. Mas dentro da vontade de Deus está todo atrapalhado, está todo errado. Está todo errado. A mulher dele é Lia. Acabou. Não era para ter mais nenhuma. Mas, enfim, né? Vamos lá. Fica o exemplo, né, dele para a gente. E Zilpa, serva de Lia, gerou um filho a Jacó. E Lia disse, quem está dando o nome? Lia, não é? Zilpa não tem nem o direito, né? Bila não tem o direito de dar nome aos seus próprios filhos. Vão ajudar na criação, mas elas não são mães de seus próprios filhos. Não imagino você ser feliz tendo um filho cuja mãe é a pessoa que mora do seu lado. Fecha a boca, Thaís, Deus é mais. Entendeu? Fica uma... Liga o áudio. Todo mundo ouvindo? Agora sim. Beleza, vamos lá. Deve ter caído aqui, deve ter tido algum problema na internet. Tá bom? Então, como eu estava falando, eu não imagino que Bila e Zilpa sejam felizes como mães. Não são. Então, você vê que nessa jornada, né, no caminhar das coisas, muita gente está ficando infeliz com essas atitudes de Jacó, de Raquel, e agora até de Lia, né? Muitas pessoas infelizes com isso aqui tudo. Lembrando, pessoal, não usa a novela, não usa a série como exemplo. Aquilo ali é romantizado para atrair a atenção, né, dos espectadores.
Ali é romance. Se bota no lugar de uma Zilpa, de uma Bila da vida. E você se deitar com um homem que tem nada a ver com você, que não é seu. Tá? Se coloca no lugar de uma Raquel, de uma Lia da vida, de serem esposas do mesmo homem. Não é aquela coisa bonitinha que rola ali na TV. Entendeu? Não é. Tá bom, vamos lá. E Lia disse, vem uma tropa. E ela chamou o seu nome Gade. E Zilpa, serva de Lia, gerou a Jacó um segundo filho. Aí, passou pelo menos mais um ano aí, né? E Lia disse, eu sou feliz, pois as filhas me chamarão abençoada. E ela chamou o seu nome Azer. E Rúben foi nos dias da colheita de trigo e encontrou mandrágoras no campo e as trouxe à sua mãe Lia. Então Raquel disse a Lia, dá-me, rogo-te, das mandrágoras de teu filho. Agora vamos pensar mais uma ideiazinha. Tá bom, Fernanda? Né? Vamos pensar mais uma coisa aqui. Olha só como a presença, né? a convivência do clã que Jacó está formando, né? Da família dele, dentro daquela cultura, está contaminando ainda mais a fé dessas pessoas. O filho dele aqui está contaminado. Porque no momento que ele vai lá e pega a mandrágora, o objetivo não era comer daquele fruto, porque o fruto em si é venenoso. Não é uma coisa gostosa para se comer, é um alucinógeno, entendeu? Para que ele foi lá colher essas frutas, né? Para colher essa mandrágora? Para a mãe. Por quê? Porque dentro daquela cultura existia a concepção, a ideia, o pensamento de que as mandrágoras elas poderiam propiciar a fertilidade. Rubem é o irmão mais velho. Rubem deve estar aqui com seus, sei lá, 10 anos, 12 aninhos. É um carinha que já entende que mamãe rivaliza com a irmã, com a titia, entendeu? Que o papai não ama a mamãe dele como a mamãe gostaria, ele vê o sofrimento da mamãe. Então, uma criança que ele já está percebendo toda a conturbação que vive essa família. E dentro da cabecinha dele, ele quer dar um jeito nisso. Ele quer ajudar a mãe dele. Vai lá, ouviu falar que as mandrágoras ajudam, né, a mãe, né, a mulher a ter filhos, colhe lá as mandrágoras e ele vem trazer para a mãe. Não acredito que Lia tivesse pedido isso. Não acredito que Lia tivesse desejo nisso, não acredito que Lia acreditasse nisso. E por que eu digo que não? Né? Se alguém tiver uma opinião diferente, fala. Porque ela abre mão das mandrágoras. Se aquilo fosse realmente algo, uma crença para ela, né? Se ela colocasse fé naquilo, se ela colocasse confiança naquilo, por que ela ia abrir mão para rival? Faz nenhum sentido. Entendeu? Se dependia daquilo para ela ter um filho, não faz nenhum sentido ela abrir mão daquilo. Tá certo? Então, para mim, ela não acreditava, mas o filho já estava corrompido. Né? O que eu quero chamar a atenção é isso aí. Rúben já estava corrompido. Por quê? Porque ele era um menino mau? Não, porque ele convivia com aquele povo que era perverso, idólatra, tá? Eles eram contra Deus, tá bom? Então, vamos lá. Raquel disse a Lia, dá-me, rogo-te, das mandrágoras de teu filho. Agora, Raquel sim, Raquel acredita, Raquel confia. Olha a diferença, né, da espiritualidade de uma e de outra. Raquel quer aquela mandrágora, ela acredita piamente que aquela zorra vai funcionar, vai fazer efeito e ela vai conseguir finalmente gerar. Então, em outras palavras,
como a gente já viu e já falamos aqui, os filhos de Bila não suscitaram dentro dela paz ou realização, né? Só foi mais um problema. Acabou. E ela lhe disse, versículo 15, seria pequena coisa que tomaste o meu marido? E é verdade, porque quem casou primeiro foi Lia. Então, não era nem para ter outra mulher, melhor dizendo. Não era para ter outra mulher. Mas, enfim, tem Raquel. E aí, justa, Lia na sua justiça, a queixa dela é justa, Lia chega e fala, é pouca coisa você tomar meu marido? Agora, quer tomar também as mandrágoras de meu filho? E Raquel disse, ele poderá deitar-se contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. E aí, meu irmão, vira um comércio. Sabe o que eu acho absurdado? É que Jacó não está nem aí de ele ser objeto de uma negociação. Sem noção, gente. Sem noção. Né? Ele não está nem aí. Opa, hoje é fulano? Ah, legal. Ah, hoje é fulana? Ah, bacana. Ele não está nem aí. O desejado das nações, né? Deixa eu ver aqui. Tá certo? Então, quando ele chega, ou melhor dizendo, né? A Raquel faz questão daquilo, e a Lia, como ela sabe que aquilo não vai fazer diferença nenhuma na vida dela, espera aí rapidinho aqui, pessoal. Então, vamos lá. Certo, pessoal? Então, Lia acredita no poder de Deus, e Raquel está aqui acreditando, né? Nas crendices, na feitiçaria, né? Nas simpatias, nas coisas daquele povo de lá, certo? Nas coisas daquela região, o paganismo daquele povo aonde ela estava inserida. E Jacó veio ao campo à tarde. Aliás, vamos voltar até um pouquinho, que é um outro raciocínio interessante. Você vê que a carência de Lia é tanta. Todo mundo me ouvindo aí? Tá. Você vê que a carência de Lia é tanta e tamanha que ela não pensa duas vezes, né? Toma aqui as mandrágoras. Já que eu vou ficar com Jacó hoje, isso para mim já é o suficiente. Só que Lia, pessoal, ela já sabe o caminho das pedras. O que Lia faz? Ora a Deus. E quando ela ora a Deus, o menino nasce. E olha que coisa interessante. Vamos ver isso aqui acontecendo. E Jacó veio do campo à tarde, e a gente sabe que é a mesma coisa que noite, né? Estamos aqui num texto hebraico, significa a mesma coisa que para a gente noite, né? Pronto, veio no final do dia, e Lia foi ao seu encontro, toda feliz, né? E disse, tu deves entrar a mim, porque certamente eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E ele se deitou com ela naquela noite. Não, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu não sei como é que esse cara se sujeitou a isso. Aí vamos voltar à ideia daquele marido banana. Marido banana. É o que, Isis? Eu não entendi nada. Se você quiser falar, você abre o áudio. É oferta e procura. Ele tinha muita oferta. É, né? Não, ele não se preocupar muito, ele tinha muita oferta. Pois bem. Aí ele vai lá e simplesmente se sujeita a isso, né? Mais uma vez, a gente vai perceber a Raquel tendo atitudes emotivas. Bom, se eu sei que o marido me ama, eu não vou querer que ele se deite nunca mais com minha irmã. Se eu fosse Raquel, nunca mais eu vou lá ficar negociando estar com meu marido. Você é louca. Só mesmo na cabeça de uma pessoa desvairada que não tem mais, né, controle e domínio sobre as suas decisões. Vive só pela emoção. Ele faz bobagem em cima de bobagem, besteira em cima de besteira. Tá bom. E aí eu acho que ela vai se arrepender disso, né? De ter negociado a bendita da mandrágora. Né? Então, vamos lá. E ele se deitou com ela naquela noite.
E Deus ouviu a Lia. Bom, se Deus ouviu a Lia, foi porque Lia falou com Deus. Se Lia falou com Deus, Lia orou. Deus ouviu a Lia e ela concebeu e gerou a Jacó o quinto filho. E aqui, meu irmão, Raquel deve ter ficado picada. Raquel deve ter estado piripaca, deve ter quase infartado, alguma coisa assim, entendeu? Mas não deve ter ficado bem. Por quê? Porque ela comeu a mandrágora, ou fechar, eu não sei o que ela fez, não sei como é que usa a mandrágora, né? Mas ela fez o que tinha que ser feito lá e não deu certo, porque ela continua sem conceber. Deve ter ficado pirada. Vamos lá. E Lia disse, Deus me deu pagamento, porque eu dei a minha serva a meu marido, e ela chamou o seu nome Issacar. Pessoal, sinceramente, eu não consegui compreender direito esse verso. Se vocês aí entenderam, compartilhe comigo, porque não consegui entender. Deus me deu pagamento porque eu dei a minha serva ao meu marido. Não sei, não entendi isso aqui. Alguém entendeu aí? Quer compartilhar? Ela deu mole nisso aí, deu mole. Deu mole o quê? Que ela colocou a razão errada, né? Botou esqueci o nome. Sim, para que Deus a respondesse, né? Deu uma justificativa equivocada. Justificativa errada. Entendi. Fala aí, Cristiane. É o meu pensamento, né? Eu tô pegando aqui agora. Ô, Cristiane, me perdoe, toda bela, me perdoe. Tem duas Cristiane agora no grupo. Tá bom. Aí, você pode falar rapidinho, deixa só a Cristiane número 1, que as duas têm óculos também, fica até difícil dizer qual é. A Cristiane Morena, deixa a Cristiane Morena falar aí. Fala aí, Cristiane. Não sei, me corrija se eu estiver errada, mas é o meu pensamento. Eu creio que ela tenha se arrependido de ter agido no calor da emoção no momento, né? Porque Raquel deu a serva, ela tenha se arrependido de ter dado a serva dela e deve ter pedido perdão a Deus, conversado com Deus, pedido perdão. Eu acho que por isso que ela falou isso. Eu creio que seja assim, né? Eu acho. Pode ser, Cristiane. Pronto, Cristiane Loura, pode falar. Não, como você falou, Cristiane, achei que era comigo, né? Mas eu tô lendo aqui agora, tá? Então segue aí, segue o barco que eu vou analisando aqui. Então tá bom. Thaisa, você escreveu aí alguma coisa? Fale aí, Thaisa. A questão dela ter cedido a serva e ter contribuído para o número do aumento da nação. Pode ser também, né? Pode Porque ser. a nação são 12 tribos. Pode ser. Eu, sinceramente, não compreendi direito, mas as duas coisas que Cristiane falou e que Thaisa falou, acho que pode ser. Ok, vamos lá. E Lia concebeu novamente e gerou a Jacó o sexto filho. E aqui a outra já devia estar com a corda no pescoço, né? Já devia estar nos nervos. Fala aí, Fernanda. Essa pergunta anterior que a senhora fez, eu entendo que Raquel, ela não tinha entendimento de quem era Deus, dos princípios e valores de Deus. Provavelmente estava influenciada pela fé de Jacó, mas não tinha relacionamento nem nenhuma noção desse Deus. E baseou os valores de Deus nos valores do povo dela. Logo, ela se direcionou a Deus com palavras dentro dos valores deles. Aí, eu vejo que aí está o erro dela, por não conhecer a Deus. Por isso ela se referiu dessa forma. Mas, véi, aqui não é Raquel, não, aqui é Lia. É isso que dá a pessoa pegar o trem andando, entendeu? Tá bom, Fernanda, tá bom. Porque Raquel também fala com Deus, entendeu? Por conta dessa influência que eu falei, entendeu? Estou desculpada. Tá Deu bom. para passar. O marido disse que eu não estou desculpada. Como você está chegando agora, né? Tá respirando, chegou do Anjos agora, tá liberada. Vamos lá, vamos continuar.
Então, pronto, tá? E Lia concebeu novamente e gerou a Jacó o sexto filho, e Lia disse: Deus me dotou com boa dádiva. Agora o meu marido habitará comigo, porque lhe gerei 6 filhos. E ela chamou o seu nome Zebulon. Então, você está vendo aqui mais uma vez, né? Jacó não dá nome a ninguém. É o cara mais banana mesmo, entendeu? Um dos mais... Meu Deus, ele é o patriarca da fé, gente. Só depois mesmo que passa pelo Val de Jabó, que antes disso, só o pai. Só o pai. E depois ela gerou uma filha e chamou o seu nome Diná. E Deus se lembrou de Raquel, e Deus a ouviu. Ok, aqui agora a gente vai ter já uma virada realmente nessa história, entendeu? Pode falar, Cristiane, vai. Cristiane Loura. Eu quero ressaltar uma coisa que eu acho importante, tá? As mulheres, quando ganhavam filhos antigamente, elas que davam nome aos filhos. É raro a gente ver o pai dando. Tanto que quando elas ganhavam, na mesma hora, de acordo com a vida que elas tinham, ela dava nome aos filhos. Entendeu? Eu sei que eu peguei também meio andando aí, vocês falando de Jacó, porque ele não dava nome aos filhos, mas é porque geralmente era as mulheres que davam filhos, davam nome aos filhos. É muito raro ali na Bíblia ver o pai dando. Na maioria, o filho nasceu e ali a mãe já dava filho, porque era o nome de tal. Sempre tem um significado do nome deles, né? É isso aí que eu queria... Porque eu acho que é uma cultura deles, né? É a cultura deles, daquelas épocas lá, não sei dizer. Então, pode ser até, você fez até uma ponderação interessante, pode ser até a cultura lá da Mesopotâmia, mas aqui do povo de Israel, não. Ah, sim, entendeu? sim. Desde Adão, quem vai dando nome aos filhos é o homem, tá certo? Desde Adão, dentro dessa genealogia aqui do Senhor, quem dá nome é os homens. E por isso que a gente chama atenção aqui nesse momento, porque Jacó não dá nome a ninguém. E a gente tem esse entendimento que quem dá o nome é quem realmente é o dono daquilo, é quem tem autoridade sobre aquilo ou aquela pessoa. Tá? A gente já falou isso aí, é que você entrou um pouquinho depois. Mas, normalmente, quem dá o nome é o homem. É o homem, tá certo? Mas, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas quem deu o nome de Jacó e Esaú também foi a mãe, né? Então, eu acho que vem da cultura, porque ela não era de Israel, né? Ela era então, vem daquela cultura daquele povo lá, e você vê que vai seguindo, e lá mais para frente você vai ver grandes homens de Deus, que quem dava nome também era a mãe. Exatamente. Em algumas lá. Exatamente. Mas você falou uma coisa muito importante. Isso era cultura não do Israel, porque você vê que Raabe, que deu o nome do filho, Raabe não era da tribo de Israel. Exatamente. Então, essa ponderação aí foi válida, tá? É a questão da cultura do local. Então, tá. Então, eu tirei um pouquinho a imagem má do Jacó aí, né? Melhorou um pouquinho, melhorou 5% a ideia dele. Então, vamos lá. Ok. E Deus se lembrou de Raquel, ok? Começa a haver uma virada na vida da Raquel aqui, né? Óbvio que vai ser importantíssima para toda a geração de Israel, tá? Porque ela fala com Deus, Deus ouve. E aqui a gente vai começar a perceber uma Raquel que está querendo mudar. Eu acredito que, sinceramente, ela quer mudar. Já se passaram alguns anos, sei lá, está perto de cumprir os 14 anos, ainda não, mas está perto de cumprir os 14 anos. Não, cumpre agora os 14 anos, né, que a gente vai ver. Está cumprindo agora, então, são 14 anos de uma vida desgraçada, de ela sem ter filhos, e ela
buscando, Fernanda, fecha aí seu áudio, Fernanda, por favor, de ela buscando como é que se diz, uma resposta para a vida dela, de todas as formas possíveis e imaginárias. A gente sabe que ela vai recorrer aos ídolos, está aqui atrás de simpatia com as mandrágoras, mas de fato, de verdade, não recorreu a Deus. Quando Lia, foi a única coisa que ela fez, foi sempre recorrer a Deus, que não dava nem para recorrer a Jacó. Por quê? Porque ela não era preferida de Jacó. Então, era só Deus mesmo, ela era Deus, acabou. Então, ela vem aqui e agora ela aprende, né? Na novela, lá na série, Lia que ensina a Raquel, olha, busca Deus. Eu não sei, aqui não fica claro que Lia ensinou, mas ela já tem referências tanto de Jacó quanto de Lia, que vale a pena buscar Deus, de fato e de verdade, tá bom? E agora ela vai fazer isso. E o que ela vai dizer? E Deus se lembrou de Raquel, Deus ouviu e abriu o seu útero, né? Abriu a sua madre, e ela concebeu, e gerou um filho, e disse, Deus removeu a minha vergonha. Agora ela ainda coloca essa responsabilidade de ter tido um filho nas costas de Deus. Maravilha! Lembra que logo no começo ela está colocando a responsabilidade de não ter filhos nas costas de Jacó? Mas agora não, ela coloca nas costas de Deus, né, a responsabilidade de ela estar gerando. É uma mudança no entendimento dela. Se a personalidade dela ainda não mudou, mas alguma coisa já está sinalizando que ela vai ter uma transformação na vida dela. Algo está aqui sendo sinalizado, tá? E ela reconhece que Deus agiu, que Deus operou. Maravilha! E ela chamou o seu nome José e disse, o Senhor me acrescentará outro filho. E, de fato, José significa o Senhor acrescentará. Esse é o significado do nome de José. E aqui parece, inclusive, que ela profetiza. Ela dá o nome do filho já na treta de eu quero mais. Eu já vi que dá certo. Eu vou usar a minha fé. Funciona. Eu quero mais. Ok? E aconteceu que quando Raquel gerou José, Jacó disse a Labão, envia-me para que eu possa ir ao meu próprio lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e meus filhos, pelos quais eu te servi. Deixa-me ir, pois tu sabes o serviço que eu tenho feito a ti. Ok, cumpriu-se então os 14 anos de serviço que Jacó teve para com Labão, para que ele possuísse bens, imóveis, não para que ele possuísse as duas esposas. Então, Jacó, ele está se declarando aqui detentor só de filho, mas ele é um pobre lascado, porque a tenda não é dele, a terra não é dele, tudo é de Labão, o gado não é dele, ele usufrui daquilo ali, mas nada é dele. E ele chega a esse entendimento e fala, olha, já deu por aqui, né? Me conformei em não crescer, porque de fato eu tinha me apalavrado com você, eu tinha feito um trato contigo, Labão, eu obedeci, está se cumprindo os 14 anos, tenho aqui minhas duas esposas, mas minha família cresceu, tá certo? Minhas esposas estão pagas, paguei o dote, e agora que minha família cresceu, eu quero, logicamente, ter o meu cantinho. Quem casa quer casa, né? Eu quero o meu cantinho para morar. Mas eu não quero ficar aqui no meio de vocês. Eu quero voltar para a terra do meu pai. Né? E Labão lhe disse, verso de 27, peço-te, se encontrei favor aos seus olhos, se achei mercê nos seus olhos, fica, pois eu tenho aprendido por experiência que o Senhor me abençoou por tua causa. Magnífico, até Labão reconhece que o crescimento que ele tem tido é por conta do Deus de Jacó. Não é para Jacó, é por causa do Deus de Jacó. Por quê? Porque servos ele tem.
Até hoje, ele está lá trabalhando, dando murro em ponta de faca, tem os servos dele, tem as servas, tem tudo, mas o crescimento veio quando um servo diferenciado apareceu, que na verdade não é servo, é um familiar, né? Mas quando um cara diferenciado apareceu. E qual é a diferença desse cara para todos os outros que estão ali no acampamento de Labão? Esse cara teme a Deus, só isso. Quando ele chega lá, ele conta essa história. Olha, eu vim lá da terra de meu pai, tive um encontro no meio do caminho, né, em Betel com Deus, ele disse que vai ser comigo em tudo que eu fizer, onde eu colocar a minha mão vai prosperar, ele vai me dar terra, vai me dar isso, vai me dar aquilo, tal, 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 e agora eu estou chegando aqui. Por quê? Porque minha mãe e meu pai mandaram eu vir aqui, que é para eu escolher uma mulher dentre a nossa família, para eu desposar. Depois eu vou voltar para lá e eu vou possuir tudo que meu pai vai deixar para mim, porque eu sou herdeiro. Eu sou o primogênito, tá certo? Ele tem aqui a bênção da primogenitura, né? Então, Labão reconhece que a diferença dele é justamente a comunhão que ele tem com Deus, tá bom? E a gente vai entender também que ele tem essa comunhão com Deus mesmo. Por quê? Porque está tudo prosperando para ele. Tudo está acontecendo para ele. E ele disse, determina o teu salário e eu darei. E ele lhe disse, tu sabes como eu te servi, e como teu gado estava comigo, porque era pouco o que tinhas antes da minha vida. Você tinha alguma coisa? Você tinha, mas era pouco. Depois da minha vida, e agora cresceu para uma multidão. Quanto é multidão? Sei lá, mas era muita coisa, diante do que ele tinha. E o Senhor te abençoou desde a minha vinda. Labão reconhece, e Jacó também entende isso. O Senhor te abençoou desde a minha vinda. E agora, quando deverei prover também para a minha casa? Né? Agora já deu, né, meu amigo? Agora eu tenho que trabalhar para mim. E ele disse, o que te darei? E Jacó disse, tu não me darás nada. Se fizeres esta coisa por mim, eu alimentarei e guardarei o teu rebanho novamente. Então, você não vai me dar nada necessariamente. Nós vamos fazer um novo pacto. Eu vou continuar trabalhando para você. E a minha paga vai ser isso aqui. Eu não quero que você me dê nada. Eu vou pagar por isso aqui. E vamos fazer um trato. Fechou? Tá bom. Qual é o seu trato? Passarei por todo o teu rebanho hoje, removendo dele todo o gado salpicado e malhado. Aqueles animaizinhos que tinham aquelas cores raras, umas coresinhas diferentes, que fogem do padrão. Bom, esses animaizinhos aí, eu vou separar, ok? E todos os marrons, na sua Bíblia pode estar negro ou preto, tá? Todos os marrons entre as ovelhas, e o salpicado e o malhado entre as cabras, e de tais será o meu salário. Então, eu vou tomar esses, vou separar esses com essa coloração aí atípica, e eles vão ser meus. Tudo bem? Esse é o pacto. Assim, a minha justiça responderá por mim no tempo vindouro, quando vieres ver o meu salário diante da tua face, quando você vier ver o meu rebanho com os seus próprios olhos. Todo o que não for salpicado ou malhado entre as cabras, e marrom ou preto entre as ovelhas, isto será contado como furto comigo. Vai ser como se eu tivesse te roubado, se aparecer aqui no meio do meu gado, algum que não seja salpicado, malhado ou preto. Tudo bem? E Labão disse, eis que se possa ser conforme a tua palavra, ou eis que se confirme a tua palavra. Então, fechamos o acordo, tudo bem, você continua trabalhando comigo e eu vou te dar esse gado que você me pede como um salário, né? Mas a gente já sabe que Labão é um cara usurário, o cara não presta, o cara é salafrário e só tem olhos de ganância. O que é que ele faz? E ele separou, naquele dia, os bodes que eram listrados e malhados, os bodes que seriam salário de Jacó.
e todas as cabras que eram salpicadas e malhadas, e tudo que tinha algum branco, e tudo que era marrom ou preto entre as ovelhas, e os deu nas mãos de seus filhos. Então, aquilo que seria de Jacó, ele rapidamente separou, entrega para os filhos dele, Labão entrega para os seus filhos, e fala, olha, vai para lá, para bem longe de Jacó. Olha lá. E ele estabeleceu 3 dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó alimentava o restante dos rebanhos de Labão. Então, aqueles que eram com aquela coloração estranha, foram todos separados, e não foi dado como salário a Jacó, mas sim foi mantido com a família, né, os filhos, só que um tiro de 3 dias, que seria em torno de 65, 80 quilômetros. É uma distância boa. Né? Jacó, com certeza, não ia parar de apacentar o gado de Labão para ir catar nas redondezas onde foram parar o gado malhado, salpicado e marrom. Então, mais uma vez, ele acaba sofrendo o dano de ser enganado, né? Mais uma vez, Labão passa a perna nele. Só que Jacó, eu acredito que ele era a universal, entendeu? Porque Jacó vai usar uma fé que é totalmente louca, pessoal. Ele vai usar uma fé que só a universal usa, que a gente é maluco, né? Vamos lá. E Jacó tomou para si varas verdes de álamo e aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, e fez parecer o branco que estava nas varas. Então, o que ele fez? Pegou lá as varas dessas árvores, né, dessas plantas, pegou lá umas varas, e ele imaginou na cabecinha dele que o gado que ele queria era malhadinho, era salpicado, era listrado. Então, ele fez as listras na vara, de modo que ficou a cor da vara e o branquinho de dentro, a cor da vara e o branquinho de dentro, né? Verdinho, não sei qual era a cor dessas varas. Né? Fala que é vara verde, mas necessariamente não é porque é verde. Talvez seja porque ela é uma vara novinha. Ou pode ser vara verde também, aí eu já não sei. Tá bom? Mas, enfim, o que ele fez foi desenhar a imaginação dele naquelas varas. E ele usou a fé. Não foi Deus que mandou ele fazer isso. Ninguém mandou ele fazer isso. Né? Essa fé louca, entendeu? Essa fé pura é típica de Jacó. Quando Jacó vai lá e faz aqueles cozinhados dele, e ele pede a primogenitura do irmão, era algo que já estava na cabecinha dele, porque trocar uma primogenitura por um prato de lentilha, venhamos e convenhamos, não é uma coisa normal, é uma troca meio injusta, meio estúpida, aliás. Mas na cabecinha dele, isso já estava acontecendo há muito tempo. E aconteceu de verdade. E agora ele está fazendo algo parecido. Lembra que, às vezes, a gente vive propósitos e os pastores falam, olha, escreva, desenhe, crie um painel, um memorial com aquilo que na sua cabeça, na sua imaginação, você quer conquistar? É isso aqui que ele fez. E colocou as varas que havia descascado diante dos rebanhos, nos coxos e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para beber, para que concebessem quando viessem a beber. E os rebanhos concebiam diante das varas e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Qual a ciência por trás disso? Nenhuma. Isso não faz nenhum sentido, isso não é científico. É a pura fé. Né? A gente não vê no Antigo Testamento a palavra fé, mas isso aqui é a pura fé. Tá? Então, na hora que esse gado vir as listras, eles vão ficar empolgados, emocionados e vão formar filhotinhos com listras. Né? E assim foi. Vamos lá. E Jacó separou os cordeiros e colocou as faces do rebanho para os listrados. E todo marrom
do rebanho de Labão, e ele separou os seus próprios rebanhos e não os colocou entre o rebanho de Labão. Então, aí ele já começou a separar, tá certo? Quando o gado estava como é que fala, gente? Cruzar, tá? Quando o gado estava prestes a cruzar, ele usou as varas. Depois, ele já usava os próprios animais salpicados para ficar lá na frente do rebanho de Labão. E aconteceu que, quando o rebanho forte concebia, Jacó colocava as varas diante dos olhos do rebanho nos bebedouros, para que eles pudessem conceber entre as varas. Mas quando o rebanho era fraco, ele não os colocava. Assim, os fracos eram de Labão e os fortes de Jacó. Então, quando a gente vai ver um gado que é forte, que é fraco, o fraco vai ficar mais suscetível a pegar doenças e acabar morrendo. O fraco vai ter mais dificuldade de fugir, né, de algum predador. O fraco vai vai ter alguma debilidade, alguma dificuldade de acompanhar o rebanho, vai ficar para trás. De modo que o que está acontecendo é que o rebanho de Labão vai ficar diminuído e vai ficar minguado. Mas o rebanho de Jacó está crescendo. E a gente vai ver, né, no capítulo 31, que se passaram somente 6 anos. Ele trabalhou 14 anos para Labão ficar multiplicado. Mas em apenas 6 anos, Labão vai ser reduzido a nada e ele vai ser multiplicado. Por quê? Isso mesmo, porque Deus era com ele. E o homem cresceu grandemente e possuía muitos rebanhos e servos e servas e camelos e jumentos. Bom, agora ele já tem um gado, agora ele já está crescendo, agora ele já tem moeda de troca. Agora ele já pode conquistar, né, comprar, adquirir servos, inclusive outros animais, camelos, que a gente não vê aqui, né, o gado que Jacó cuidava de Labão, não tinha camelo, era bode, cabra e ovelha, e carneiro, né, cordeiro, né, e agora a gente vai perceber que ele já tem camelos, ele já tem jumentos, então está crescendo de fato, ele está ficando rico. Sabe aquela ideia de que você não precisa de herança, você realmente não precisa de ninguém para fazer com que você fique rica? Não precisa, você precisa da benção de Deus. Isso aqui eu acho fantástico, você não precisa de ninguém para te ajudar, para dar uma alavancada, né, para te empurrar para frente. Desnecessário, desnecessário. Se você tem essa fé em Deus, isso basta, certo? Bom, pessoal, é isso aí, capítulo de hoje, tá? Bem rico, bem interessante. Alguém tem alguma coisa a falar, acrescentar, algum entendimento aí que vocês desenvolveram que não foi falado? Fala aí, Fernanda. Então, como eu peguei o trem andando, eu vou voltar só um pouquinho, os rascunhozinhos que eu fiz rapidamente, não de tudo, viu? Graças a Deus por isso, né? E só o mais pertinente, do meu ponto de vista, para a gente não se alongar. O verso 2, no verso 2, eu entendo que é o verso em que ela acusa ele, né? Pelo fato dela não gerar, né? É isso. Então, eu entendo que Jacó, por entender que em Deus está o poder de conceder ou não filhos a quem ele quer e como ele quer, né? Está em Deus esse poder. E ele, além de reconhecer, ele diz para Rebeca, falei certo agora, tá vendo aí? Agora acertei a mulher. Ele diz para Rebeca... É Raquel, velho. Tá dureza, o negócio tá tenso, tá tenso. Eu ainda não cheguei, gente. Vamos lá. Ele diz para Raquel... É tenso. Deixa eu respirar.
Raquel e Lia, perdão. Vamos lá, Raquel e Lia. Ele diz para Lia que é Deus que está impedindo ela de gerar. Ele diz E para não ele. Raquel, ele diz para Raquel. Eu vou desistir de falar. Eu vou desistir de falar. Vá, tenta de novo. Não, acho que vocês entenderam. Eu vou desistir desse verso, pelo menos. 6, eu vou ler porque o juízo já não está mais. Vocês viram, né? Percebeu, né? Então, eu vou ler. No verso 6, indica que Raquel também aprendeu a buscar Deus, provavelmente pela influência de Jacó. Nessa versão que nós usamos muito, né, tem a palavra também. Deixa eu ver se eu contextualizo aqui o negócio. Verso 6. Quero falar o nome da mulher errado, viu, gente? De novo. Então disse Raquel, julgou-me Deus e também ouviu minha voz e me deu um filho e por isso chamou seu nome Dan. Eu fui em outra versão, não tem a palavra também, mas ambas se referem à justiça, né? Mas ainda assim, nessa versão, eu entendi que esse também é o reconhecimento dela pelo fato de Deus conceder a Lia a bênção de... que é, mulher? Continue. Desculpe, perdão. Continue. Então, antes de perceber que nas outras versões não tinha essa palavra também, eu entendi que o também dela se referia ao fato de reconhecer que Deus que concedia a Lia as gestações. E aí, quando ela se viu, cabecinha dela, tá? Quando ela se viu com essa questão da gravidez de Bila, ela se sentiu também abençoada, né? Dentro daquilo que eu falei com o nome da mulher trocado. Ela não tinha o entendimento de quem era Deus, nem dos valores de Deus. E aí, eu saí do também, tá? Nisso, ela indica que reconhece que Lia foi abençoada por Deus a gerar filhos. Raquel fala em justiça, provavelmente por conta do que fez, provavelmente, tá? Por conta do que fez Labão e na cabecinha dela, Lia, com relação ao seu casamento. E ao fato dela não gerar. O senso de justiça dela estava naquele ponto chamado gestação. A justiça seria feita na vida dela na questão da gestação. Não aconteceu, a gente sabe disso. A gente sabe que essa bênção não veio ainda, mas na cabeça dela, aquela maluquice que ela fez foi uma bênção de Deus. Repito, por não conhecer a Deus nem os seus valores. Ela ainda não entendia que o próprio Deus a impedia de gerar. Logo, se supõe que o próprio Deus... Espera aí que eu estou misturando. Se supõe, e com isso não buscou nele a solução, e sim buscou resolver na força do braço o problema dela. Ela quis dar o jeito dela, ou por ignorância, ou por, de fato, não ter comunhão com Deus, mas ela quis dar o jeito dela, porque o objeto ali, eu ia falar isso mais para frente, mas o objeto do conflito entre as irmãs perdeu sentido. Quando ele vira moeda de troca lá atrás, fica claro que ele não é mais o objeto do conflito. Tá? E que o que movia elas agora era a guerra uma com a outra. Era uma superar a outra. Então, ela queria vencer a irmã, tá? De qualquer forma, e com isso ela foi buscando meios com a força do braço. No 8, eu registrei que fica evidente que Raquel não compreende que o problema não era Lia. Ela estava focada na competição com a irmã. Não entendia por não conhecê-lo. Não sei, viu? Que não entendia por não conhecê-lo que precisava se voltar para Deus. Entendeu? A pessoa está tão desestruturada que até para ler está difícil.
Não, para ler o seu Nota-se, resumo, né? 9. Nota-se que Lia entrou na guerra com Raquel. Parece que, junto ao foco que tem, junto ao foco que tinha em Jacó, passou também a focar na competição com Raquel. Lia parece que tirou os olhos do Senhor, ou nunca colocou de fato, e passou também a lutar com a força do seu ele mesmo, sem entender a quem de fato deveria buscar. 13. No 13, a história da mandrágora, né? Que negócio feio aquela raiz, viu? Te falar. Indica que, de fato, que Lia estava focada na competição e não em Deus. As mandrágoras aqui foram mais um ponto de disputa entre as irmãs. O sentido do conflito entre as duas... Pode falar. O sentido do conflito entre as duas era Jacó se perdeu. Ver Raquel usando Jacó como moeda de troca para ter o que pertence à sua irmã. A planta, com seus possíveis efeitos medicinais e outras coisas mais, para tratar a esterilidade, se torna ali uma possível solução para seu problema. Mais uma vez, fica evidente o jeitinho para resolver as coisas. Então, todas as duas, não é? Então, todas as duas tiraram o foco de Jacó e centraram suas atenções na disputa uma com a outra. E, com isso, observa-se que nenhuma das duas, até certo ponto, eu estou no 15, tá? Que veio depois, não está aqui. Elas não buscavam a Deus, ou, pelo menos, se propunham a pensar o que agradaria a Deus, o que Deus gostaria que elas fizessem, e sim atender os seus desejos, os seus pedidos. Não vou falar mais não, porque eu estou meio atrapalhada hoje, tá bom? Acho que deu para entender alguma coisa? Diga aí, meninas, por favor. Deu para entender alguma coisa? Deu. Eu, sim, senhora. Pode falar aí, Cristiane Loura. Então, eu vou discordar da Fernanda, tá, Fernandinha? Você é minha irmãzinha de oração, mas, na minha visão, eu não vejo a Lia disputando com Raquel, mas eu vejo Lia tentando conquistar o marido dela. E, para ela, a conquista, ter o marido perto, ainda que fosse uma noite, era tão importante que ela fez daquela noite uma noite especial para eles dois. Era a oportunidade que ela tinha de conquistar o marido. Aí, sim, para Raquel, era mais importante fazer o chá, ficar aquela noite lá para poder gerar o filho, que era o desejo dela. Então, eu vejo cada uma aqui lutando pelaquilo que ela queria. E é que nem a gente. Vamos trazer um pouquinho para os nossos dias aqui. A gente vai na igreja, o que a gente aprende? Vamos fazer a corrente, vamos orar, jejuar, mas vamos lutar, vamos trabalhar para prosperar. Eu vou na igreja, eu vou lutar pela minha família, mas dentro de casa eu tenho que ser uma mulher para conquistar o meu marido, entendeu? Então, eu vejo muitas das vezes Lia lutando para conquistar o Jacó, para conquistar, para ter dele a atenção. Então, eram essas manhas que ela tinha, então era a oportunidade que ela aproveitava. E Deus, abençoava que ela ainda engravidava, entendeu? Mas eu quero finalizar, como a gente já finalizou esse capítulo aí, deixando claro, muito claro, que Deus aqui, mais uma vez, cumpria na vida de Jacó a promessa dele. E olha, na minha Bíblia fala assim, ó, e cresceu o varão em grande maneira. Quer dizer, Deus mostra aqui, quando chama Jacó de varão, o varão, ele é o quê? Ele é o chefe,
O varão é o cabeça, é o homem, é ele que manda. Então, aqui está. Deus abençoou aquele homem, aquela promessa que ele fez lá atrás, naquela noite com Jacó. Deus termina aqui, esse capítulo 30, cumprindo mais uma vez o que prometeu. E deixa bem claro que Jacó era o varão. Era o varão. Jacó teve todas essas funções de mulher, de filho, de outra mulher, mas assim, em nenhum momento Jacó fraquejou na fé dele, em nenhum momento Jacó, pelo contrário, ele permaneceu firme e ele foi muito macho em trabalhar e fez as bênçãos de Deus vir até quem estava à sua volta, e quando ele tomou conta daquilo que era Deus, Deus prosperou grandemente pelo caráter dele, pela força dele, pela fé dele, pela promessa que Deus tinha na vida dele. Ele foi muito abençoado. Perfect. Fernanda? Beleza. Cristiane tem razão quando ela diz que o foco de Lia era conquistar Jacó. Tá tenso, tá tenso. Então, por que eu disse que Lia entrou no conflito de modo a perder o foco? Porque no 13, ela diz, para minha aventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou seu nome Assa. Eu olhei em outra versão, está o nome mulheres. Naquele momento, pelo menos naquela fatia que eu falei, que eu comentei até o 15. Então, nessa fatia do 13, a fala dela, pode ser que nos fatos, no contexto total, não, mas naquele momento, a fala dela de que ela estava preocupada com aqueles acontecimentos, com aquelas questões ali, com aquela disputa naquele momento. Tanto que ela não mencionou o marido como ela mencionava tantas outras vezes. Nesse versículo 13, ela menciona que as mulheres a chamarão de bem-aventurada. E aí deu o nome do filho. E até aqui no 15 se percebia intensamente essa disputa. No caso dela, observa-se, como o Cris falou, o propósito mesmo, de fato, que é conquistar Jacó. Mas até aqui estava se prevalecendo a disputa entre as duas. Pelo menos eu percebi isso. Mas o que vem depois do 15, que dá continuidade, já toma um rumo diferente. Ok. Cristiane Loura vai querer falar também, de novo? Não. Mais alguém? Algum comentário? Ninguém? Então, vamos lá, pessoal. Vamos encerrar por aqui hoje. Entendeu? Um texto bem rico, acho que deu aí para a gente aprender bastante coisa. A síntese final: Deus está no controle de tudo. Quando você se submete à vontade dele, Deus te abençoa em tudo. Quem faz a oração de hoje? Eu faço. Valeu, Milene. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Obrigada por nos usar, por abrir nosso entendimento, por dar sentido à nossa vida. Por em cada versículo, meu Pai, nos mostrar a importância da comunhão contigo, da confiança em Ti, de manter os olhos em Ti, meu Pai. Porque quando a gente desvia para olhar para o lado, olhar para os nossos, até para os nossos parentes, podemos, meu Pai, não manifestar a fé em Ti que é necessária. O extraordinário ver nessa passagem o quanto que nós vivemos hoje, o quanto nos é ensinado, né, a fé, com os olhos da fé, enxergar com os olhos da fé, ver o que os olhos físicos não veem, mas com os olhos espirituais abertos, o que a gente pode conquistar, meu Pai, onde a gente pode alcançar, até onde nossa mente nem imagina pode acontecer, o impossível pode se concretizar. E nessa passagem, em Gênesis, meu Pai, lá no início, o Senhor já nos mostra isso, fortalecendo dentro de nós como é importante a gente viver essa fé. Como não somos loucas, não. O mundo pode nos ver dessa forma, não entender a nossa fé, mas aqui o Senhor já está retratando como nós temos que viver. Obrigada, meu Pai, por acender essa chama novamente em nós. Pelo menos em mim foi muito mais acesa. Obrigada, Senhor, por isso. Obrigada pelas palavras que o Senhor pôs na nossa boca ao levar, Senhor,
a tua palavra aos necessitados hoje, aos aflitos, aos que mostraram, meu Pai, sede de ti. Obrigada, meu Pai, por tudo que a gente conseguiu realizar no dia de hoje e até o que ainda não foi realizado, mas porque pelo que a gente aprendeu hoje, vamos confiar que vamos conseguir realizar. Guarda o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso dia, a nossa família, renova nossas forças, meu Pai. Cuida de Neide, com quem nós temos orado essa semana, para o Senhor abençoar a vida dela imensamente, mantendo a fé dela acesa, meu Pai, com os olhos espirituais abertos e com a disposição para te servir e ser usada por Ti. A nossa próxima meditação será com ela, tenho certeza que o Senhor vai abençoar, vai iluminar e vai usá-la como usou a Adriana e como continua usando a cada uma de nós para estar compartilhando seus ensinamentos. Muito obrigada, meu Pai. Desde já agradeço. Amém. Amém, pessoal. É isso aí. Então, encerramos por aqui hoje. Quinta-feira tem mais.